Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Empresarial aqui da CDL de Campo Bom. Eu sou o Dilson Machado, anfitrião desse espaço aqui para receber empreendedores importantes na nossa cidade, enfim, fomentar o empreendedorismo em Campo Bom. E hoje nós temos aqui a presença do Matheus Menezes, nosso convidado especial aqui, um grande amigo aqui da CDL de Campo Bom, inclusive faz parte da diretoria da CDL já também, já está encampando aí um assunto novo aí que em breve a gente já vai discorrer também. E gostaria de deixar então a palavra para as palavras iniciais, né, Matheus, para que tu possa se apresentar aí para tu já é uma figura muito conhecida em Campo Bom, mas é importante sempre fazer essa apresentação. Legal, obrigado pelo convite, Dilson. Hoje como CEO da Meu Sapato Preto, na verdade, a minha trajetória ela começou muito antes, né? Eu digo assim, começou quando eu nasci, porque eu sou filho de mãe que era varejista e meu pai é fabricante de sapatos. Então, na minha infância, percorri, assim, cresci uma parte dentro do estoque da loja e outra parte andando de bicicleta pro corredor da fábrica. E ao longo do tempo, né, e ali quando eu tinha 17, 18, me formei em publicidade, depois a gente começou o nosso negócio, então comecei a história da minha carreira e a história da empresa, ela anda muito perto uma da outra. E então em 2008 a gente começou a empreender, começamos a fabricar, vivemos diversos ciclos aí ao longo desses 17 anos de indústria. Em 17 e 18 fui secretário de Desenvolvimento Econômico de Campo Bom também, que foi uma grande escola, conseguimos fazer grandes coisas também. E 19 então a gente começou num projeto novo, que foi a Meu Sapato Preto. Do início era para ser algo, um pequeno braço dentro da nossa operação, veio a pandemia, o crescimento que a gente teve nesse canal foi o que permite a empresa existir hoje, como um todo. E nos últimos 6 anos, então, a gente teve que se reestruturar como negócio para se atualizar dentro dessa transformação gigante que está acontecendo na economia e principalmente no varejo. E a maneira como a gente vem percorrendo nos últimos anos, principalmente, dobrando de tamanho nos últimos 2 anos. Então, esses desafios assim que vem se moldando e replanejando a cada trimestre, e a partir daí, né, que a gente pode conseguir É, essa jornada. é importante essa questão que tu está relatando aí, que desde cedo tu esteve à frente lá junto com os seus pais lá, e uma das questões hoje no Brasil que se enfrenta, a gente trabalha muito nessa área, lá na minha área de atuação, que é a parte da consultoria, é a sucessão empresarial, né. Hoje, se tem uma grande dificuldade para se fazer isso. Uma porque, às vezes, quem está à frente do negócio tem receio de colocar os filhos à frente do negócio, às vezes não tem o preparo para que esses filhos possam assumir, e isso é um dos problemas, um dos desafios que as empresas têm, é preparar aqueles que estão dentro do negócio para que eles possam realmente fazer a gestão. E quando esses não estão aptos a fazer a gestão, que são direcionados mais para o operacional, isso não é demérito para ninguém, porque às vezes a pessoa tem um perfil mais operacional do que outro, né. E então quando não tem dentro da família, a gente tem que buscar fora o profissional que vai qualificar a empresa. E lá dentro da tua empresa a gente percebeu que está tendo, né, assim, uma sucessão meio que natural, assim, vocês estão fazendo um trabalho muito bom nesse sentido, através aliando inclusive a experiência de que é dos teus pais lá com a juventude tua agora, né. Uhum. É, esse é um Não só a tua como os teus agora já tá chegando a idade aí, já está com Gen Z dentro da operação, e é um desafio diferente também, a gente como empresa agora tem que se preparar para receber essa nova geração, isso. e a maneira deles se relacionarem com o trabalho também, né. Mas uma das coisas, assim, que eu considero fundamentais ao longo da nossa jornada como empresa, foi, planejamento, execução, planejamento, execução. Então, desde 2014, a gente tem uma rotina mensal. Uma vez por mês, a gente faz uma reunião do GAP, que é o Grupo de Apoio ao Planejamento Estratégico, com o nosso consultor, para avaliar tudo que está acontecendo dentro da empresa, e a partir dali a gente toma decisões, analisa número, né, toma decisão, e a partir daí que as coisas começaram a ir se organizando também, daí fica mais fácil para a gente distribuir as tarefas, não sobrepor Uhum. atividades. Eu acho que esse é um ponto muito importante,
né, e quando a gente não é um processo fácil, tá, não é um Uhum. processo fácil, a gente teve dificuldades para construir esse nível de entendimento Uhum. também, para cada um dentro das suas potencialidades somar, para lá no final a gente chegar num resultado que é bom para a empresa. Então, esse processo do planejamento estratégico e a rotina de acompanhamento, não, construir planejamento para ficar na parede não dá, tem Uhum. que ser construído para ser executado. Então É. essa rotina é o que fez grande diferença aí nos últimos 12, 13 Uhum. anos da nossa jornada. É, muito importante essa harmonia entre equipe, né, porque às vezes dentro de uma empresa onde não tem o planejamento estratégico, acontece que muitos repetem a função do outro, né, ou invadem a função do outro e acaba que tu perde um tempo precioso e a mão de obra desperdiçada, né. Porque hoje tem que ser tudo muito bem planejado, os custos são milimétricos, né, a gente onde tu, calcula mal uma situação, tu acaba tendo prejuízo dentro da empresa, né, então o planejamento estratégico para qualquer atividade acredito que seja a melhor opção, né. Sim, sim. Tem como viver sem. É. Bom, então, feita a sucessão, no caminho da sucessão, como vocês estão dentro da empresa de vocês, e a gente percebe que é uma sucessão de sucesso já, né, porque realmente tu tá já há bastante tempo acompanhando a empresa e agora chegando também a tua irmã ali também, acontecendo as coisas ao natural. E muitas vezes se associa à juventude, né, não é tão jovem assim, né, Matheus? Vamos, É, uhum. né, por causa Já são 34 anos de jornada. exato. E empreendendo parece que é mais até daí. É, A vida hoje em dia é mais rápida. é verdade, a preocupação, né, deixa a gente mais velho, rápido. Mas a gente percebeu, assim, que a tua entrada ou a tua participação mais recente dentro da empresa, Uhum. tu tem atuado numa situação que é as tendências que está acontecendo no mundo, as transformações do mundo, né. Uma delas o e-commerce, por exemplo, que é uma situação que é de grande sucesso da empresa de vocês, né. Então, pode discorrer um pouquinho como é que se deu isso, como é que está acontecendo dentro da empresa isso? O ponto de partida aqui, Dilson, é sempre estar aberto à adaptação e à transformação. E acredito que isso sempre foi algo que a gente sempre teve muito no DNA do nosso negócio. Uhum. O, a, a frente de varejo digital do e-commerce que a gente tem hoje, ela não é o primeiro movimento disruptivo que a gente faz como fábrica, né. Em 2011, demitimos todos os nossos representantes e eu passei a atender diretamente todos os nossos clientes, porque a gente entendeu que era a maneira mais correta e mais assertiva para o nosso modelo de negócio naquela época. 2016, e visualizamos que não dava para administrar uma carteira muito grande de clientes e que o mercado estava se movimentando numa direção que era numa relação mais próxima da fábrica, com marcas que têm uma preocupação de produto vinculada a seu posicionamento de marca. Então, a gente fez esse movimento para o mercado nesse aspecto, Uhum. que daí é uma carteira menor de clientes e clientes maiores. Então, isso nos permitiu se aproximar de grandes redes, né, e viver isso de dentro, né, que foi um ciclo muito importante para a operação também. E em 2018 a gente identificou que daquele jeito ali a gente não ia existir mais como empresa daqui 5 anos. E daí foi a partir daí bom, precisamos criar a nossa marca, ser uma indústria que tenha a própria marca, e entendemos que o e-commerce seria o melhor Uhum. canal para a gente começar. Uhum. Então o e-commerce seria um canal, né. A gente está fazendo a mesma coisa que sempre foi feita, só que de maneira digital, que é vender produtos, né, Uhum. vender sapato, vender aquilo que a gente sabe fazer. Mas o e-commerce ele é um canal, ele não é um fim, ele é um meio, Uhum. né. Então vejo o e-commerce, se daqui pode ser que daqui 5 anos seja diferente a maneira, não seja o e-commerce mais, Uhum. seja através de um TikTok Shop que está começando agora, através do marketplace que está expandindo através de alguma ferramenta que a inteligência artificial faça conversar diretamente com o consumidor, pode ser que seja isso. Ponto principal aqui é preparar a empresa para estar sempre aberta para inovação Uhum. e transformação. Eu acho que é isso que faz as coisas acontecerem. Se adaptando às realidades, né. É. É, uma questão que a gente percebe aqui, e a gente tem enfrentado aqui, tu tem participado até um pouco conosco aí, essas transformações, existe uma relutância em adaptação, e muitas empresas que ficam batendo nessa tecla acabam fechando as portas. E uma situação que a gente fala muito é que o pessoal reclama muito que o e-commerce, ele consumiu boa parte dos consumidores das lojas físicas
e aí com isso ocasionou uma grande crise aí. Mas se percebe que a tendência, inclusive mundial, é uma volta das lojas físicas, mas também não deixar a tecnologia de lado. Então, é uma necessidade de adaptação dentro da empresa, de colocar a digitalização, mas o fator humano é muito importante. Você referiu ali uma situação ali, lá um tempo atrás, que foi uma adaptação que a tua empresa fez, foi de demitir os representantes, vocês fazer o atendimento. Hoje as lojas precisam dessa humanização novamente, aliada a essa tecnologia, né. E eu acredito que o futuro do varejo é phygital, Uhum, tá. Então, o físico e o digital totalmente integrado. uhum, Quem tem a visão de que o e-commerce tirou cliente da sua loja, é porque ela não soube vender o seu diferencial que era ter uma loja, uhum. né. Exa E ou então a loja não tem que enxergar e aqui é um ponto, eu acho que é o maior erro que o lojista que enxerga o e-commerce como uma tirou clientes da minha loja, esse é que ele enxerga o e-commerce como um fim e não como um meio, uhum, né. A loja, tu paga um custo de locação para as pessoas passarem na frente da tua loja. O e-commerce é a mesma coisa. Tu paga na internet para mostrar o teu produto para as pessoas entrarem no teu site. Então ele é um meio, uhum. né. Então o lojista que ele tem a visão de que o e-commerce é concorrente, ele está errado, Exato. porque ele tá enxergando o negócio dele somente como um canal de vendas. A gente tem que estar onde que o cliente está. Se o cliente não está na loja e está na internet, a gente tem que estar na internet. Às vezes até se verifica, tá numa live lá tem 15 pessoas participando, mas quando é que tu coloca 15 pessoas dentro da loja? É? É, e eu vejo muita loja física crescendo porque faz a live. Uhum, Live também é vender na internet. Então tu potencializa a performance da tua loja física através da internet. exato. É uma ferramenta, né, vamos Por dizer isso assim, né. por isso que é meio. E o futuro é phygital. O Uhum, futuro é phygital, é tu somar, é digitalizar o que é físico. Quem conseguir montar essa fórmula de maneira perfeita, vai ter um omnichannel perfeito e vai conseguir estar em todos os pontos de contato que o cliente tem com a marca, seja passando na frente da tua loja ou seja navegando na internet. quando a gente identifica isso como a entidade aqui, né, porque a gente está sempre atento ao que está acontecendo com nossos associados, especialmente os lojistas que, têm feito uma queixa maior, vamos dizer assim, do comércio, que se fala muito que o comércio está um pouco abandonado e tal. Mas a gente tem que entender que isso aí são 3 fatores importantes, é as entidades de classe participarem, como a CDL, auxiliando, trazendo cursos de aperfeiçoamento, atendimento, mostrando que a era digital é algo inevitável que precisa ser adaptado nas empresas, a entidade e a iniciativa do empreendedor também, porque o empreendedor muitas vezes fica esperando que as coisas caem no colo. E a administração pública também, que faz o macro, é importante, então a gente entende que esses 3 pontos são importantes para que o comércio vá bem. Mas, o que a gente encontra normalmente é uma resistência a essas transformações, né. E então acho que um papel importante que a entidade tem, nós como estamos à frente desses pleitos aí, é mostrar para os empreendedores que eles precisam se adaptar a essa realidade, né. Eu acho que vocês é um exemplo lá de empresa que sempre está com o foco aberto para o horizonte para fazer as adaptações, e isso é importante para nós, porque esses casos, esses cases de sucesso são exemplos para que a gente possa trazer para esse associado e fazer esse convencimento, né. Então, eu falei muito aqui da questão jovem, mas na verdade tu é praticamente o fundador da empresa, né, porque pelo tempo que tu já está dentro da empresa, mas a tua juventude simboliza isso, porque tu tem a mente aberta. Às vezes nós temos jovens com 80 anos, porque tem uma mente aberta. Nós temos um exemplo aqui, o nosso vice-presidente da CDL, é uma pessoa fantástica, ele sempre tem uma visão muito ampla das coisas, ele normalmente está à frente do seu tempo no pensamento em termos de negócios, né, isso é importante para a gente poder fazer isso. Mas eu queria perguntar para ti, Matheus, uma questão que daí envolve a questão jovem que nós estamos falando aqui, né. Tu recentemente, foi convidado para participar da CDL Jovem. Como é que é para ti esse desafio? O que que tu as expectativas? Lógico que quando a gente convida alguém é para que a gente consiga ouvir os planos, os planejamentos daquela pessoa, né, os projetos daquela pessoa, e eu sei que tu tem muitas ideias muito boas e gostaria que tu comentasse um pouquinho para nós aí.
Por que que esse convite foi aceito então, né? Uhum, Porque eu vejo a entidade, ela tem esse papel, como tu comentou, de abrir o horizonte do setor empresarial para aquilo que está acontecendo no mundo, uhum, né? E eu vejo que a minha identidade como uma maneira de gerar impacto dentro do ecossistema, local, né, para preparar as empresas para essas mudanças. E, e esse é o principal ponto de eu ter aceitado o convite, porque eu acredito que através da entidade é possível uhum, fazer isso. Primeiro ponto aqui é entender, o nível de maturidade que a gente está como setor empresarial, como comércio, para entender, não adianta eu sempre em tudo que eu faço, assim, não pode construir as coisas com foco no cliente. Tem que entender primeiro o foco do cliente, o que que ele está precisando, né. Então eu entendo o papel da CDL jovem aqui, num primeiro momento a gente tem que entender o que que o lojista, o que que o empresário está precisando, né, qual que está sendo a dificuldade. Então a gente já levantou vários pontos aqui, desafios na sucessão empresarial, desafios para esses novos modelos de gestão de empresa, porque mudou a maneira de tocar um negócio. uhum, Ano passado eu fiz um curso em São Paulo que foi o G4 Educação, que ele prepara as empresas para essa nova maneira de tocar um negócio, né. Então a gente hoje tem que pensar num nível de planejamento estratégico e mudanças de rota a cada 3 meses, uhum, porque o mundo está mudando a cada 3 meses, né. Então, isso é preparar para uma nova gestão. Preparar e entender de que maneira que essa nova geração, o que que faz sentido para essa geração, no mercado de trabalho. Então a gente uhum. precisa preparar as empresas para isso. Então, vejo esses 3 pilares, assim, como extremamente fundamentais, como ponto de partida, como objetivos para a gente desenvolver, em ações para atender Uhum. essas dores, mas estar aberto a entender outros pontos aqui também. Então acho que o primeiro ponto de partida que a gente vai ter que a gente pretende, fazer nesse movimento é fazer um grande workshop para entender, hã, as demandas, os desafios que as empresas estão tendo para a partir daí a gente somar esforços para conseguir, tornar o ecossistema mais forte. Uhum. É, eu acho que é importante, eu acho excelente essas ideias que você colocou, e é importante a gente perceber também qual é que é o que está acontecendo com a nossa cidade no sentido geral. Porque nós aqui falamos em outras ocasiões aqui, de que precisamos atrair consumidores de fora, né, nós temos um potencial para isso aqui. Aí alguém vai perguntar: "Ah, mas a Campo Bom tem, paisagens bonitas, tem, situações, tem eventos". Não, o que que acontece? Quando uma cidade ela não tem essas belezas naturais, vamos dizer assim, ela tem que explorar o que a gente fala de turismo de negócio, e nossa cidade tem potencial para isso, porque nós temos uma rodovia aqui que passa tem muita movimentação de pessoas potenciais consumidores que vão para a serra, por exemplo. Se a gente criar uma forma, um mecanismo de que dentro da cidade a gente possa atrair esse consumidor, é um caminho muito interessante de a gente desenvolver. Por exemplo, como já foi dado ideias aí dentro das reuniões que a gente faz, é a questão de um centro de eventos, um centro multiuso, enfim, para que ou criar uma entrada na cidade de Campo Bom, que não tem até hoje, colocar potenciais comerciantes lá, empresas importantes como Arezzo, por exemplo, que faça esse atrativo. Mas já foi feito alguns movimentos, você mesmo já comentou conosco alguns que tu já participou dentro da ACI, eu acredito, e alguns outros aí. Nós da CDL também já tentamos, nós, eu digo agora você junto, né, Uhum. já tentamos algumas coisas nesse sentido, mas eu vejo que a cidade de Campo Bom precisa, de um projeto nesse sentido, aliado com tudo isso que nós falamos aqui, obviamente, as empresas precisam também, aí isso é o que viria da parte mais forte, que é a parte da administração, aliado com as entidades, para que a gente possa fazer um trabalho nesse sentido. Então, você vê também essa área, assim, como um potencial do turismo para Campo Bom? Gramado vai se tornar o destino turístico mais visitado do Brasil em breve. Próximos 2, 3 anos isso aí vai acontecer, vai ser mais visitado que o Rio de Janeiro. E Campo Bom é metade da viagem, Exato. e ninguém vai direto a Gramado.
Então, assim, a gente tem um potencial gigantesco aqui, Uhum. né, mas nós não estamos preparados para isso. Sim. Então a visão que eu tenho é que e eu todas as iniciativas que eu já participei acerca desse tema, principalmente turismo de negócio, teve um momento que era turismo comercial, um momento que ele foi tomando corpo, se criou a Festa de Sapato a partir disso, que é o maior evento de turismo da cidade de Campo Bom, mas não acontece desde 2018, Sim. e ela era um evento com propósito comercial, Uhum. né, comercial, cultural. Então significa que a gente tem a potencialidade. O que falta? Um plano. Um plano. Falta um plano, né. Então o plano, a gente quer transformar Campo Bom na melhor parada para ir para Gramado, para ir para Serra, mas as pessoas passam pela frente de Campo Bom e não sabem que aqui é Campo Bom. Nem sabe E que sabe existe. que existe Não Campo Bom, tem um pórtico, né, dentro. né. Então as pessoas vêm parar no centro de Campo Bom e só encontram farmácia, a não ser que o mundo inteiro esteja ficando doente, vai vir comprar remédio aqui. Então isso não faz sentido, porque não existe um plano. A gente não tem o nosso centro está totalmente defasado em relação ao Exato. que eu vejo, Sim. por aí afora. Até nas cidades vizinhas tá melhor, né. Exato. Eu faço viagens de pesquisa de produto desde 2011 para Uhum. Europa, Estados Unidos, enfim. Nosso centro está totalmente defasado, mas não existe um plano, Sim. né. Qual é o objetivo que a gente pretende Uhum. atingir, fazendo, uma duplicação de Avenida Brasil, o Exa se é esse o caminho ou não, não sei, e é depende do e é um plano. plano com Depende do que queremos, então a gente tem que exato, definir primeiro o que que a gente quer. exato. E é um plano onde que participe todos, né. É, Não isso é pode ser um fundamental, um único pensamento. isso é fundamental. Então, assim, eu vejo que a gente está num momento, assim, muito decisivo na história do desenvolvimento econômico da Verdade, cidade, é verdade. né. Essa abordagem é interessante também, porque nós temos aí à vista aí, talvez um alargamento da Avenida Brasil, é uma coisa que eu acho que tem que ser mais debatido, né, para que a gente possa Eu pegar vejo que é uma obra importantíssima, porque o nosso centro é muito defasado importante. arquitetonicamente, por isso que só tem farmácia. É Exato. porque hoje o consumidor não tem vontade de consumir no Não, centro, não tem vontade de não circular. tem onde estacionar para começar. Então, assim, os problemas são gigantescos, né, Exato. mas não é uma coisa que se resolve em 3 meses, tem que ter um plano. Aonde que cidade que a gente quer para daqui 10 anos? Queremos ser Isso aí. um polo comercial? Queremos estar pronto para receber esses turistas? Precisamos nos preparar para isso, né. Verdade. Então essa obra ela não pode ser somente uma duplicação. Eu tenho uma visão, assim, que tem que ser feita uma revitalização e modernização completa do centro, Eu acho que para esse preparar Campo Bom para o futuro. eu acho que esse tema aí dá mais uma conversa nossa Esse numa aqui dá um próxima workshop. esse aí é muito longo. Mas Matheus, eu te agradeço muito a tua presença aqui, foi muito ilustrativa aqui as tuas colocações e certamente vai nos servir para ter outros insights aí para a gente poder fazer coisas novas aí para a CDL. E também para a sua empresa, que também é um caso de sucesso aqui, que serve para a gente poder mostrar para as pessoas e para os nossos associados que as coisas funcionam quando tem planejamento. Então eu te agradeço a tua presença, quero colocar as palavras para te colocar tuas palavras finais aí, as considerações. De tudo que está acontecendo, assim, eu considero que existem movimentos muito, muito positivos, né. Então, de um grupo grande de empresas estar aberto à inovação, aberto à transformação, precisa primeiro ponto para começar a evoluir é entender que precisa mudar. E eu vejo esse ambiente aqui. A gente hoje tem um cenário em Campo Bom de entidades também abertas à mudança, à Uhum. transformação. A própria CDL é um exemplo disso, que ela vem passando um processo de transformação e mudança. Isso é muito positivo. E também vejo hoje um ambiente onde o poder público também está aberto à transformação, aberto à mudança, Uhum. né, aberto a fazer algo em prol de um desenvolvimento a longo prazo da Uhum. cidade. Então acho que a gente vive um momento único em Campo Bom, que se todo mundo sentar na mesma mesa vai construir algo extremamente benéfico para o futuro da cidade. Então, então vejo assim que havendo essa sinergia, encontrando esses pontos de intersecção, vai ser possível construir a verdadeira Campo Bom do futuro, né. A gente se preocupar em resolver pequenos problemas do presente, mas construir grandes ações para visando o desenvolvimento, assim, de Campo Bom se tornar uma grande referência, principalmente no aspecto do comércio da cidade, que eu acho que o potencial aqui é gigantesco. É verdade. Muito bom, muito obrigado, Matheus. Obrigado a vocês que nos acompanham também, e também fica o convite aqui, ó, seja um associado da CDL de Campo Bom,
participe conosco, tragam ideias e participe nesse planejamento, né. Nós também queremos nos juntar a mais entidades, a administração pública, a mais empreendedores, para a gente fazer a Campo Bom o que nós queremos, como disse o Matheus, a Campo Bom do futuro. Muito obrigado.